cara está na cruz e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e ele ouvir, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é uma tremenda injustiça. Depois de tudo que ele fez no último segundo de vida, ele vai pedir perdão e o Senhor vai salvá-lo? É isso que eu estou ouvindo? A graça só não é uma injustiça se o cara ali da cruz for eu. Porque depois de eu fazer todas as burradas da minha vida, eu disser, oh Deus, tem misericórdia. E ele fala, eu te perdoo. Yes, eu sou bom. Bom nada, você é uma tranqueira. É que a graça é uma tremenda injustiça. E nós somos gratos pela injustiça de Deus. De levar sobre si a ofensa e colocar sobre mim a purificação do sangue. Muito bem. Quando eu não sei quem eu estou seguindo, eu não sei para onde eu estou indo. Por que nós estamos fazendo uma série para entender quem é Jesus? Como ele não está aqui presencialmente, em carne e osso, e nós fazemos a compreensão de quem ele é através do texto, isso significa que quando eu compreendo quem ele é, se eu enxergá-lo apenas como um carpinteiro, eu devo estar na direção de um curso sobre carpintaria. Se eu olhá-lo apenas como um revolucionário político, eu vou dar vazão a todas as minhas, os meus anseios políticos, militantes, e vou sempre olhar para ele como alguém que abre caminhos para a minha ideologia. Se eu enxergá-lo como um sábio das montanhas, talvez eu me torne um ermitão. Mas se eu compreender exatamente quem ele é e o que ele veio fazer, com certeza eu estarei no caminho que Deus deseja que os meus pés andem, na direção dele. Eu sei que uma pergunta deve estar pintando na sua cabeça agora. Você está querendo me dizer, Zé, que é possível eu dizer que sigo a Jesus e outra pessoa dizer que também segue a Jesus e nós estarmos em caminhos completamente diferentes? Resposta que eu dou a você, é isso mesmo. Porque se eu não sei quem ele é, eu nem vou entender para onde ele vai e nem por que ele fez o que fez. Por isso o Evangelho é a maior libertação que o ser humano pode ter. A maior libertação da sua vida é viver o Evangelho. Não é me aproximar de Deus pensando, o que será que eu posso obter dessa minha fé e dessa minha relação com Ele? Não é isso. É me despir completamente do que penso, sou e tenho para dizer quem Ele é, o que Ele faz e para onde Ele está indo. E no que Ele vai me transformar a cada dia. Esse texto da mulher samaritana, nós começamos semana passada. Nós lemos semana passada e falamos um pouco, mas hoje nós vamos prosseguir no mesmo texto. Jesus vem da Galileia, para em Samaria, né? Ele para em Samaria, e aí ele está no poço, encontra essa mulher e aquele diálogo começa. Vamos ler a partir do verso 6, que diz, ali ficava o poço de Jacó. Nós já falamos semana passada que eles não deveriam passar por Samaria. Por que o samaritano não se dava bem com o judeu? Ou melhor, o judeu não se dava bem com o samaritano. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, ouve, porque toda essa explicação da rincha entre judeus e samaritanos está na semana passada. Aliás, se você não ouviu nada nessa série, é bom você começar do começo, porque a história tem começo, meio e fim. Ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dá-me um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher respondeu: Senhor, eu não tenho balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Eu não estou falando dessa água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Como falei semana passada, ela devia estar apontando para o monte Gerizim. Ouça da semana passada. Mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem aqui no monte Gerizim, e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Obrigado, Senhor, nos abençoa na tua palavra e nos fala nesta manhã. O versículo 9 me chama a atenção. E eu quero hoje, nesse mesmo texto, falar de um outro aspecto importante que João nos ensina no texto da Samaritana, e por isso a gente continua nele, e semana que vem, o final dele, nós vamos ainda também destacar. Porque no versículo 9, a mulher pergunta: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Tem alguma coisa errada aqui. Como que o Senhor pede água, sendo um judeu, a mim, que sou uma samaritana? Isso não era comum. Isso não deveria acontecer. Os judeus odiavam os samaritanos. Semana passada eu falei sobre isso. Davam a volta enorme para não passar dentro da cidade. Não dirigiam a palavra, não encostavam, não comiam perto, não comiam junto. Se um samaritano tivesse comido num prato, ele não comeria naquele prato. E nenhuma comida manipulada por um samaritano ele deveria tocar. Era algo imundo. A mulher samaritana sabia disso. Isso é que é o mais triste. É você saber que é considerado um imundo, um impuro, alguém que não tem o direito de estar perto e ao mesmo tempo está ali na frente de uma pessoa e você mesmo ter que dizer: olha, para você eu sou uma imunda, você não deveria falar comigo. Que coisa doida, que coisa louca. Isso aqui me chama muito a atenção. Esse diálogo não pode acontecer, ela está dizendo. Talvez até como alguém que diria: olha, se algum judeu estiver conversando comigo, isso aqui vai dar algum problema, você vai ser expulso da sinagoga. Que sinagoga você frequenta? Se tiver alguém aqui olhando, você está perdido. É bom você não conversar comigo.
Eu quero ler com você alguns textos. Eu quero ler Gênesis 12, de 1 a 3. Deus falando com Abraão. O primeiro, os descendentes de Abraão deveriam saber disso aqui, que diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja você uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas as famílias dos judeus. Não, todas as famílias da terra. Eu não estou dando uma bênção só para você. Você pode ser o caminho. E esse povo que eu vou constituir a partir de você vai ser o vetor de um grande movimento que eu vou fazer de reconciliação nessa terra. Mas você precisa saber que isso aqui é para todo mundo e não é só para você. Tudo bem? Você se dá bem com esse texto? Se eu estivesse falando isso, seria muito legal que você negasse o que eu digo e fosse procurar uma outra comunidade de fé para frequentar. Mas como não sou eu e é a palavra lá no Antigo Testamento, no Gênesis, que está dizendo, então eu fico muito tranquilo de dizer isso. Não há exclusividade divina sobre um povo. Apesar de que ao longo da história esse povo fez parte da constituição desta nação, de onde o menino nasceria. Um amigo meu costuma dizer, o papel de Israel na história era trazer o menino à terra. O papel da igreja é levar o menino para tudo quanto é lugar. Eu quero que você leia junto comigo um outro texto, que está em Zacarias 8, 20 a 23. Profeta Zacarias, profeta pós-exílico, falando a Judá, Israel, ao povo remanescente, sobre a reconstrução de tudo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades. E os moradores de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosos virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de todas as línguas de nações pegarão na borda da roupa de um judeu. Olha que interessante isso. Eles vão pegar na borda da roupa de um judeu e dirão assim: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. É louco isso, né, irmão? Quando Zacarias fala a respeito dessa reconstrução, ele está dizendo: vai vir gente de tudo quanto é lugar da terra. E vão vir aqui para Jerusalém, dizendo, vão pegar na roupa de um judeu e dizer: vou junto com você, porque tem bênção aqui em Jerusalém. Como é que você vai dizer para a samaritana que ela não pode entrar no templo, porque ela é imunda, se a minha profecia está dizendo que vai vir gente de tudo quanto é lugar, para conhecer o que eu fiz aqui? Quem é você? Deuteronômio 4. A lei. Livro de Deuteronômio é a repetição da lei. Por isso, Deuteronomos. Deutero significa dois, ou segundo. Nomos significa lei, em grego. O nome Deuteronômio é porque após o deserto, Moisés repetiu pela segunda vez a lei ao povo. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, olha, guarde a minha lei. Olha o que Deus está falando, guarda a minha lei, porque os povos vão olhar e vão dizer: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho.
Não é incrível isso? Deus deu uma lei ao povo e disse: sigam esses princípios e vivam assim. Porque outros povos vão dizer: rapaz, que povo sábio é esse? Que princípios são esses que nós precisamos para viver? Não dá para você entrar em Samaria e pegar a minha lei e dizer para ela que ela não tem direito, porque ela tem que olhar para esse princípio e dizer que eu sou Deus através da sua vida. Onde você tirou a ideia de que a lei é um facão que me separa de todos porque eu sou perfeito e você é impuro? De que o meu templo é só para mim e Jerusalém é cidade santa para um povo exclusivo? Onde você tirou isso? Vamos para o Novo Testamento, que eu só li o Velho, hein? Estou pregando o Evangelho, lendo Gênesis, Zacarias e Deuteronômio. Vamos ler Apocalipse 7, de 9 a 12. A visão das últimas coisas feitas por João. O mesmo João, tá? Esse aqui é o mesmo João. O mesmo João que escreveu o que nós estamos lendo. O mesmo João que escreveu a história da mulher samaritana é o que teve a visão no Apocalipse. E disse: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, uma multidão diante de Deus. Da onde que eles vinham? De todas as nações, tribos, povos e línguas, de tudo quanto era lugar, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Opa, Deus purificou também esses povos, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a... Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: e o louvor, e a glória, quem sabe? E a sabedoria, está no texto. E as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força. Agora. Pelos séculos. Amém. Essa música é do meu tempo. Cantava os próprios textos, né? Cantava os versos. De todas as tribos, povos, línguas e nações. Tem outra. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações. Quem está dizendo uma bobagem dessa? Jesus não encontrou aquela mulher no poço para utilizar toda a crença dada por Deus, ou todos os princípios dados por Deus aos judeus na antiguidade, transformando aquilo num discurso exclusivista. Não. Vê se nós temos tempo. Mas Deus mandou o povo fazer guerra contra os inimigos no Antigo Testamento? Para fazer justiça? E como é que você explica isso? Puxa, irmão, a gente precisaria de umas 2 horas para falar só sobre isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A graça é uma injustiça. E a justiça
é uma maldade promovida sob a égide da graça. Tudo bem? O cara está na cruz e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouvir, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é uma tremenda injustiça. Depois de tudo que ele fez no último segundo de vida, ele vai pedir perdão e o Senhor vai salvá-lo? É isso que eu estou ouvindo? A graça só não é uma injustiça se o cara ali da cruz for eu. Porque depois de eu fazer todas as burradas da minha vida, eu disser, oh Deus, tem misericórdia. E ele fala, eu te perdoo. Yes, eu sou bom. Bom nada, você é uma tranqueira. É que a graça é uma tremenda injustiça. E nós somos gratos pela injustiça de Deus, de levar sobre si a ofensa e colocar sobre mim a purificação do sangue. Você entende por que nós somos tão gratos a Deus? Porque não merecemos. A graça é uma injustiça, mas o que é a justiça? Porque Deus é justo, né, Zé? Ele está. Está? É. Na eternidade, onde rege o Espírito e a bondade de Deus, não há pecado. Se não há pecado e nem ofensa, não precisa de justiça. Deus não precisa de justiça. Quem precisa de justiça somos nós que estamos vivendo no mundo do mal, onde o mal é parte das nossas entranhas e onde ele nos ocupa, porque somos regidos pelo pecado, que não é um ato, mas um estado existencial do mal. Se eu perguntar a você se você manter alguém sob cárcere é um crime, você vai me dizer, claro que é. E eu dizer a você, mas é que ele cometeu um outro. Ah tá, então a gente faz uma maldade com ele na medida da maldade que ele fez. Porque a justiça é a prática de uma maldade retributiva. Mas não fazemos isso sob o governo do mal e do ódio. Porque se nós fizermos isso sob o governo do ódio, nós chamaremos a nossa justiça de injustiça. Porque diante de Deus não há justiça retributiva. Não há mal retributivo, há graça. Mas na vida humana, não tem como fazer isso. Vai ser necessária a justiça. Uma maldade retribuída sob o governo da graça. Da maneira mais coerente com a graça que nós pudermos. Então, os Israel ocuparam uma terra, alguém ocupar a terra e ter a guerra. É prática da nossa tentativa de equilíbrio meritório sob o governo da graça, o máximo que a gente puder. Você entende o que eu estou dizendo? Nós não precisaríamos de justiça se não tivesse pecado. Mas é impossível ter alguma coisa nesse mundo que não seja banhado pelas águas do pecado, já que esse mundo é mau. Cometer o mal a alguém como um mal retributivo pelo mal causado, precisa ser feito sob a égide da graça. Precisa ser feito sob a tutela da graça. Para que esse mérito dentro da nossa existência possa regular a harmonia das nossas relações, sem que seja ditado pelo ódio que nos ocupa. Você compreende o que eu estou dizendo? Então, utilizar o fato de que Israel no Antigo Testamento teve guerras, ocupou uma terra, puniu o inimigo, não pode ser a orientação de ódio que nos leva a praticar o nosso tipo de justiça religiosa. Quem já assistiu aquela série do Paramount, O Conto da Aia, assista, vale a pena. É o que aconteceria com um país se fosse governado pelo Antigo Testamento sem a graça de Deus. Onde o Antigo Testamento vira uma lei de olho por olho, dente por dente. Aliás, se nós fizermos a besteira de lermos Mateus capítulo 5, verso 38, por favor leia junto comigo. Mateus 5, 38 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, disse Jesus. Ele está falando aqui sobre a lei. Olho por olho e dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. E se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Irmão, se fosse eu dizendo isso aqui, você tinha que dar um chute no meu traseiro e me colocar para fora daqui. Mas não sou eu, é o Evangelho de Cristo dizendo, ame o seu inimigo. E você quer saber? Isso aqui é terrível para mim. Como deve ser para você? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Você está pronto para o Evangelho? Todo dia eu me faço essa pergunta. Eu tenho que orar também porque me persegue, Senhor? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz nascer sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. Se saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Como é que você, sendo um judeu, está conversando comigo sendo uma samaritana? Eu sei. Partindo da vossa lei, da vossa tradição, das vossas interpretações e da vossa justiça, jamais você poderia conversar comigo. É que Jesus era o Logos. Ele era a palavra de Deus em carne, dizendo para ela, talvez o que te ensinaram sobre o que foi escrito, tem uma carga de interpretação nascida na maldade de quem interpreta. E não na graça de quem ditou o texto. Nós temos que saber quem é Jesus. Porque dependendo da identidade desse Cristo, dependendo do tipo de leitura que nós fazemos dele, nós vamos ter um tipo de caminho no qual a gente vai andar. Se nós estamos diante de um malfeitor, de um vingador, ou de um Messias, que vai à cruz e derrama o seu sangue. Isso é muito interessante. Quando ela diz, por que você está falando comigo? Eu sou samaritano e você é judeu. É porque eu vim te empurrar no poço. É o que a gente vê hoje nas redes sociais, é isso. Mas se você está falando comigo e você é judeu, você não deveria, porque eu sou samaritana. É porque eu vim falar bem alto, ligo o som. Aumenta o som. Atenção, moradores aqui de Samaria. Presta atenção. Aqui está holofote. Seis marido. Eu acho interessante uma parte do texto. No versículo número... Deixa eu ver aqui. Logo no versículo 6, tinha um poço. Cansado da viagem, Jesus senta no poço por volta do meio-dia. Vem uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse, dá-me um pouco de água, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Não sei se você pensou a mesma coisa que eu. Será que quando ela chegou no poço, os discípulos estavam ali? Ou quando ele chegou no poço, os discípulos já tinham saído e Jesus já estava sozinho? Eu não sei. Quando eles voltam, eles ficam espantados de ver que ele estava conversando com ela. Não deveria, não há o espanto dela estar ali.
Não sei, pode ser que os discípulos estivessem ali quando ela chegou com o balde. Pode ser, não tem esse detalhe no texto. Mas eu acho que se hipoteticamente isso tivesse acontecido, eles teriam olhado, vamos deixar ele sozinho, com aquela impura. Não, ele expulsa. Pode deixar que ele repreende no nome dele mesmo. Vamos rápido. Pode ser. Eu fiquei pensando isso ontem, lendo de novo o texto. Se isso aconteceu, acho que Jesus ficou assim. Ó, a mulher aqui, os discípulos aqui, ele. Eu vivo só. Só. Não vamos comprar comida, vai. Você vai ficar aí? Vou. Você está bem? Tô. Quer que a gente... Não. Pode ser. Não acho que ele queria falar aos quatro cantos. Ele falou só com ela. Chama o seu marido. Seu marido. Desculpa. É que eu não tenho marido. Fala baixo. Não precisa falar alto. Eu não vim aqui para te chutar, você entende? Mas por que você fala comigo? Você não vai entender o movimento da graça dentro de mim. Eu não vim para te condenar. Que quando eu apareci, desceu do céu o tribunal de anjos. Os anjos e o fogo, e o anjo com o maçarico, com fogo. Tipo o Alto da Compadecida. Vamos mandar para o inferno. E ela, o Chicó não, ele era o João Grilo, né? Cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, que assola todo ser humano, né? Pisa na terra porque tudo que é vivo morre. E aí, venham para te julgar, esperei eles irem embora para descer o tribunal, traz mais 3 maçaricos. E Jesus sabia quem ela era. Falei semana passada, ele não foi para Samaria por acaso. O texto, no começo, diz que era necessário passar, e a gente sabe que não era necessário passar. Eles davam a volta, mas ele foi de propósito, foi por causa dela. E quando ele diz a ela, traz o seu marido, ele já sabia que era o sexto. Para ela dizer, eu não tenho marido. E ele diz, eu sei. Você está diante do Messias e eu sei tudo. Inclusive que você, na verdade, está com um homem que não é o seu marido. Né? Se você quiser continuar minimamente essa conversa e quiser fazer parte da nossa igreja, sabe o que você vai fazer? Larga o sexto, acha o primeiro, volta com ele e vem aqui. E aí eu vou ver se eu vou te atender. Ele poderia ter dito isso. No cume da pureza e da santidade do reino do Deus perfeito. Que assim é. Mas ele disse, eu sei. Eu sei. Já teve 5, né? Esse é o sexto, né? E não é seu também. Mas traz esse mesmo. Vamos ver o que a gente faz daqui para frente. O senhor acha? Você não tinha pedido, né? Traz. O que vai acontecer depois eu não sei, mas traz esse mesmo. Vai, sua imunda. Não, vai lá. O senhor é um profeta. Eu vou dizer como é que eu acho que foi a conversa. Ele falou, com riso. É isso aí. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu queria saber onde é que a gente adora. Se é aqui no Monte Gerizim, se é em Jerusalém. Eu não falei ainda. Mas daqui a pouco eu vou falar para eles que eu vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. O senhor está brincando, o senhor vai falar isso. Eu vou falar. Mas os caras vão querer te matar. Dane-se, eu vim para morrer mesmo.
Então daqui a pouco eu vou soltar essa para eles. Não sabem, você já sabe. Olha só, eu estou revelando para a samaritana pecadora o que eu não revelei para os discípulos ainda. Nem entrei na sinagoga, nem fui no templo fazer o congresso do DNA do templo. Esquece o templo, esquece o Monte Gerizim, esquece Jerusalém. Conversando com o Gerson essa semana, ele falou: Zé, Jesus não disse que estava procurando adoradores, né? Aliás, adoração. Procurando adoradores. Eu falei: é isso aí, é verdade, Gerson. Ele não quer ser bajulado. Eu quero gente que fica, vai, fala que eu sou bom, fala que eu sou bom. A nossa produtora do Resgate, sempre que a gente faz show, ela entra no camarim depois e fala: foi demais. A gente sabe que é combinado. Vocês são incríveis, vocês não estão velhos, vocês nunca cantam, foi o melhor show que eu já vi na minha vida. Ela dá risada. E a gente fala: obrigado, obrigado, fala mais, fala mais. Não é me engana que eu gosto. E ele não está procurando bajuladores. Ele está procurando gente que entenda o porquê é um adorador. Que não precisa mais de templo. Que não é o lugar que eu vou. Que não é o tipo de religião que eu tenho. Não é a placa da instituição na frente do prédio, nem a fotografia do pastor com a esposa segurando o cálice da ceia. Tudo besteiragem, tudo bobagem, tudo gente construindo torres de Babel para tornar o seu nome grande na terra. Tem a ver com isso aqui, ó. Com a simplicidade da comunhão. Eu sou o Messias, eu estou falando com você, é nós. Os discípulos chegam e não entendem por que ele está conversando com ela. Ela fica meia sem graça, deixa o balde e vai chamar mais gente da cidade. Semana que vem a gente fala disso. Talvez a presença deles constrangeu ela um pouco mais, mas ela foi trazer mais gente. Mas Jesus eu não preciso mais ter. Ele sabe que eu sou uma pecadora. Eu não consigo esconder dele. Mas ser uma pecadora, que eu também tenho consciência, não diminui a minha aproximação dele, nem a dele para comigo. Porque a graça é maior do que a justiça quando o mal é retribuído. Porque a graça é perfeita. A graça não precisa de justiça. Ela já é uma injustiça aos olhos humanos. Mas a justiça de Deus se revela pela fé. Na graça daquele que por nós morreu. Nós vamos participar da ceia. Ceia é irmandade. Ceia é a celebração que simboliza tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. A ceia também é como se fosse um evento meio que profético. Do que um dia nós vamos celebrar eternamente. O reino dos que foram reconciliados com Deus. Olha que bonito. A união dos pecadores que foram redimidos pelo mesmo sangue. Essa semana eu vi um vídeo de 2 irmãos que se reencontraram depois de mais de 40 anos. Porque um foi criado pelo pai adotado, o outro se reencontrou. Como é incrível você conversar, você começar a conversar com uma pessoa e descobrir que vocês são filhos do mesmo pai. Já pensou? E que deve ter muita coisa em comum. Nós somos filhos de um mesmo pai. A não ser pelo fato de que uns votam à direita e outros à esquerda. E dane-se. Você acha que é isso que me identifica como uma pessoa? Você seria capaz de tomar ceia com o irmão que vota diferente de você? Ou você vai chutá-lo para dentro do poço porque você o julga um pecador? Você é capaz de tomar ceia com o irmão que torce para um time diferente do seu, mesmo que o seu time tenha sido roubado durante a semana em 4 apitos? Fala, Jeová.
Mas eu, nesse domingo, tomarei a ceia junto com esses meus irmãos. Os irmãos são irmãos metralha. Tomaria ceia com alguém que é pecador? Como se você não fosse? Esse texto nos ajuda, porque nós vamos sair por aquela porta, no final dessa celebração, e vai ter mais samaritanas sentadas no poço. Tem samaritana no poço todo dia. Muitas pessoas vão usar do texto para dizer que ele pode meter bala em você. Outros vão dizer, através do texto, que você pode fazer o que você quiser, que nada é mais pecado. Mas Deus nos convidou a examinar as Escrituras, onde a gente julga ter a vida eterna, e compreender pecado e graça que convivem juntos num ambiente onde a graça nos governa. Onde não poderemos ter um reino desse mundo perfeitamente puro na graça de Deus, mas a justiça, que infelizmente é necessária, só pode ser feita sob o governo da graça. E aonde nós forçosamente levamos os discípulos a passar dentro de Samaria, porque você vai encontrar aqui dentro e fora daqui gente sentada no poço. Pecadores como nós, alguns que reconhecem e outros que não. Outros que vão entrar pelas nossas portas e nós vamos olhar com o nariz torcido. Eu não torço o nariz porque eu precisaria de um grifo. No meu caso, irmãos, é um equipamento muito grande para torcer o nariz. Quando a pessoa fala que não enxerga um palmo à frente do nariz, no meu caso é uma distância considerável. Chega até neblina para eu conseguir enxergar. Mas nós estamos prontos para o Evangelho? Ou você vai vir aqui no final da celebração perguntar o que eu acho disso ou daquilo, se é pecado ou não, se essa igreja aceita ou não. E eu vou dizer a você, olha, Jesus mandou eu sentar na beira do poço e me dignar a conversar com os samaritanos. Eu não sou Deus para dizer o que cada pessoa vai fazer com o evangelho que recebe. Mas isso não é meu papel, é papel do Espírito Santo. Mas o meu papel é sentar no poço e não chutar a pessoa lá para dentro. Aproveitando o que você disse, mulher, que eu não tenho corda, eu vou te chutar lá para dentro. Ah, que pena, eu não tenho corda para te salvar. Se eu descobrir quem é Jesus, vai mudar o caminho que eu ando. Vai mudar as direções da minha vida. E eu acho que você não vai conseguir mais orientar a sua vida apenas por uma mente conservadora ou progressista, ou seja lá o que for. Você vai precisar se machucar no evangelho para ser uma criatura cuja mente gira e opera na lógica de um outro reino. E vai ter que ter muita coragem quando qualquer um dos lados que te rodeiem te cobrar, porque você não é igual a ele e está fazendo o que o outro lado diz. E você vai dizer, não tem problema. Deixa que diga, que fale, eu não estou fazendo nada, você também. Nós estamos aqui batendo um papo e nós vamos seguir o reino, que não é dessa terra. Seguir o evangelho é mortificar nossa carne, não só o nosso pecado, mas mortificar nossas ideias, nossos conceitos, a nossa segurança ideológica terrena. Frustra relacionamentos com os extremos, mas nos aproxima do Filho de Deus.
O Evangelho é a comunhão. É a família na mesa, repartindo o pão. Nós já estamos mexendo lá em cima, mas nós tiramos aqui o nosso painel, mas ele vai voltar. É chegar alguém de fora e falar, escuta, o teu mestre come com publicanos, com pecadores e com meretrizes. E o que está servindo a mesa falar, come sim, você quer um lugar? Eu vejo para você. Você quer? É que eu estou atrasado porque ele pediu, acabou o pão, porque a gente está repartindo rápido. Mas se você quiser, arruma uma beiradinha. Você não senta com impuros? Ai, que pena. Deve ser um lugar muito legal onde você e os seus puros se reúnem. Deus me livre de estar perto de vocês. O Evangelho vai te machucar. Ele vai tirar cada um de nós da posição de poderosos que ordenam o tipo de transformação desejada e vai nos colocar no lado de servos que amam a transformação quando ela acontece. Vai tirar você do lugar onde você julga com quem você deve ou não repartir o pão e vai te colocar no lugar que te ofende para dizer, reparte o pão com ele, porque é ele que eu quero que você reparta. O Evangelho vai te atrapalhar, porque você seleciona quem senta na beira do teu poço. E o Evangelho vai te dizer que por amor e graça você vai sentar com outras pessoas. Porque o Evangelho não é um poder que te deu para controlar os outros. Um poder que Deus te deu para você controlar os outros. Mas é o poder de Deus que deveria controlar cada um de nós para sermos mais parecidos com Cristo. Por fim, como devia ser o coração daquela mulher. Ela tinha certeza que ela seria rejeitada. Certeza absoluta. Você não devia estar falando comigo. Por que você está falando comigo? Por quê? Se você é judeu e eu sou samaritana. Por que você está me entendendo errado? Eu sou o filho de Deus. Antes de ser judeu, samaritano, sírio, babilônico, há um reino de filhos. E eu sou o unigênito filho de Deus. Eu sei que você acha que não deveria estar aqui, né? Mas na minha ótica é exatamente aqui que você precisava estar. Feche seus olhos. Nós não seremos dignos de comer o pão e beber o cálice se nós não compreendermos o que é o reino de Deus e o corpo de Cristo. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. É muito difícil pregar essas coisas, Senhor, porque é difícil para cada um de nós, começando por mim, viver isso aqui. É muito utópico. Vai muito além das nossas categorias de análise, pensamento e comportamento. É uma morte, né, Senhor? É uma morte. E acho que eu estou precisando morrer um pouco mais hoje. Estou precisando falar contigo. Eu não mereceria, nem sei por que o Senhor está falando comigo. Porque eu sou como aquela mulher samaritana. Mas o Senhor não me trata como os judeus tratam. O Senhor não nos tratou como o mundo nos trataria. Estamos aqui na cruz dizendo, lembra-te de nós quando o Senhor entrar no seu reino. E o Senhor está dizendo sim, mas a gente não merecia isso. Mas a mesma alegria que devia estar no coração daquela mulher, está no meu e está no nosso aqui hoje, Senhor. Que vamos partir o pão entre irmãos para dizer obrigado, que o Senhor fez isso com todos nós aqui e somos irmãos na tua mesa. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua obra salvadora. E a nossa petição hoje é que o Senhor nos ajuda, Senhor.
Porque talvez aqui entre nós tem casamento acabado, relações de pais e filhos deterioradas, amizades, parentes que não se falam, gente que não consegue sentar no poço e a gente quer sentar na tua mesa. O Senhor veio sentar no nosso poço e a gente não quer sentar no poço dos outros. Tem muita samaritana por aí, Senhor. E a nossa discussão não é se o que ela fez é pecado ou não é pecado. Nossa discussão é se nós estamos prontos para sentar com ela. Então, Senhor, coloque em nós um novo coração. Porque nós já reconhecemos que somos como ela foi e precisamos desse encontro da mesma forma. Amém. Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volta ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim, até quando não vejo fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais quero, mais tenho, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria razão pra viver, daria razão pra viver, daria razão pra viver. Amém. Essa é a nossa oração. Vamos fazer os nossos grupos? Vamos? 5, 4, 5 no máximo. Procure deixar os corredores, se possível. Você que trouxe o pão, comece a repartir. É a nossa ceia.
Espera. Moça, vamos esperar. Esse momento, irmão, é para você bater papo, entendeu? É para você conhecer o seu irmão. Por isso o grupo tem que ser pequeno. O grupo com 15 você não conversa, é para você conversar. É a mesa, é a família da fé. Bate papo e parte o pão. Se você não tem pão, procure um grupo que tem pão e vá repartindo. Ansioso Irmãos, agora, uma pessoa de cada grupo venha pegar o cálice para o grupo todo. Uma pessoa de cada grupo venha buscar os cálices. Obrigado.
Amém. Esse barulho da comunhão é muito bonito. Muito bom. Vamos orar? Conheceu a pessoa que está no seu grupo? Já trocou uma ideia com ela? Está na mesa, né? Está na mesa. Passa o cálice, passa o pão. É isso. Vamos orar.